como 1999. E Abel, não é Lomba não, é Carlos Miguel, ele que vai pegar essa bola aqui, ó, e vai segurar tudo contra o Flamengo. E o Everton tem falhado, né, Everton? Nada contra você, mas olha, um árbitro horroroso. E que me parece tem alguma coisa contra o Palmeiras. Ai, Andréas Pereira, para de sentir desconforto, hein? Não pode amarelar nesse momento, ô Andréas Pereira. Domingo é o jogo rubro-negro. Domingo vocês vão estar com as calças na mão. Fala, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já vai deixando aquele like e se inscreva para fortalecer. E dá o hypezinho também que ajuda muito no crescimento, tá bom? Aquele hype esperto. O vídeo de hoje está definida a arbitragem para Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E com Wilton Pereira Sampaio, o Palmeiras não vence há quase 1 ano e meio. O Everton é diagnosticado com uma fissura na mão direita e Carlos Miguel assume o gol do Palmeiras. E Marcelo Lomba está com indisposição estomacal. São os deuses do futebol? Interrogação. E Pedro e Arrascaeta já devem estar com as mãos na parede, Fernando Gil. Gostaria de antecipar seu fundo de garantia? Tá precisando de grana para realizar algum pagamento ou alguma outra necessidade? Procure a Mais Ágil, empresa especializada nesse tipo de atendimento. Tô deixando o celular aqui para você poder ligar e tirar todas as suas dúvidas e o link fixado no primeiro comentário. Mais Ágil, antecipe agora o seu fundo de garantia. É, meus amigos palmeirenses, Carlos Miguel, o monstro de goleiro deve ser o titular contra o Flamengo no Maracanã. O tanto que eu pedi e me parece que os deuses do futebol estão conspirando pro Verdão vencer mais um título. E nada contra o Everton. O Everton que foi um monstro nos últimos anos no Palmeiras, mas que de fato não vive um bom momento. O Everton, não quero tirar aqui os méritos do Everton do passado, mas não posso jamais e não exaltar o Carlos Miguel, que para mim foi uma belíssima contratação do Palmeiras. Ele lembra muito, você que não é muito das antigas, o Dida. Para mim, o Carlos Miguel é um novo Dida. 2,4 metros com explosão, aquele goleiro que põe medo no adversário. E falando em colocar medo no adversário, pode ter certeza que hoje o carro batido do Pedro, como o André fala, já deve estar desesperado. O Arrascaeta, então, não vai nem se dar o direito de entrar dentro da área com o Carlos Miguel, com um goleiro daquele tamanho. Um goleiro que sai bem do gol, que tem explosão, que pega pênalti. E daqui a pouco nós vamos falar de arbitragem pro jogo de domingo. Então, Carlos Miguel, o monstro do Parque Antártica. Ah, mas ele era do Corinthians. Dane-se. Palmeirense, tira esse negócio da tua cabeça. Daqui do Palmeiras foi o Edilson, foi o Rincon, vários jogadores saíram daqui e foram fazer histórias mais do Corinthians. E pra mim o Carlos Miguel é um desses. Um baita de um goleiro. E olha, será que ele estaria lembrando 99? Vale lembrar que em 99, o Veloso se machuca na Libertadores em 99, nas vésperas do jogo contra o Corinthians, e o Marcos entra e o resto é só história. Então, olha, me parece que o desenho está traçado como 1999. E digo mais, se o Veloso não se machuca, e logicamente eu não estou aqui torcendo para ninguém se machucar, para que fique claro, porque hoje é um tal de mimizento para tudo quanto é lugar. É palmeirense que não quer dar opinião, que se enfia debaixo da mesa. Aqui eu dou opinião. Aqui é canal que tem opinião, não é canal que fica, esse é bom, esse pode ser, mas aqui... Não. E Abel, não é Lomba não. É Carlos Miguel, ele que vai pegar essa bola aqui, ó, e vai segurar tudo contra o Flamengo, para nunca mais deixar o gol do Palmeiras. Então tem coisas que acontecem no futebol que são os deuses. E a questão do Marcos em 99 foi isso. Veloso se machuca, para quem não sabe, o Marcos entra e o resto é só história. E se o Veloso não tivesse saído naquele momento e o Marcos tivesse entrado, para mim o Palmeiras não teria vencido a Libertadores em 99. Nada contra o Everton. O Everton fez uma história linda no Palmeiras. Mas hoje, quem vive o melhor momento, sem dúvida alguma, é Carlos Miguel.
um monstro de goleiro e pra mim tem que ser o titular. E Abel, tenha coragem e coloque o Carlos Miguel. Não vem com Lomba, não. Lomba é goleiro nota 5, 6. Carlos Miguel é goleiro nota 9. Ele pode falhar domingo? Lógico que pode. Mas eu tenho certeza que colocando o Carlos Miguel, esse monstro de goleiro, o Arrascaeta, o Pedro, o Luiz Araújo vão pensar 2 vezes em entrar na área para pegar um cruzamento. Porque a hora que é passar, ó... Carlos Miguel é demolidor. Tô pedindo ele há muito tempo aqui no canal. Então, palmeirense, quero saber a sua opinião. Deixa no comentário que eu vou ler todos. Você gostaria do Carlos Miguel ou do Marcelo Lomba? Porque o Abel, para não querer, né, desagregar o grupo, para manter o bom espírito do grupo, é capaz de colocar o Marcelo Lomba. Não podemos deixar que isso aconteça. Porque o Carlos Miguel foi contratado para isso no Corinthians. Foi um pouco período, mas jogou demais. E ele tem tudo, tá destruindo nos treinos. Tá destruindo nos treinos, pegando até pensamento nos treinos. E talvez seja esse o motivo para ele entrar no Brasileiro e quem sabe nos dar o título brasileiro e o título da Libertadores da América. Carlos Miguel, monstro de goleiro. Quero saber sua opinião para nunca mais sair. E o Everton tem falhado, né, Everton? Nada contra você, mas olha, hoje Carlos Miguel vive o melhor momento. Outro assunto no vídeo, fique aqui até o final que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ler todos os comentários e vai dando hype, hein? Está definido o juiz da partida Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Wilton Pereira Sampaio. Um péssimo juiz. Um árbitro horroroso. E que me parece tem alguma coisa contra o Palmeiras. Faz 1 ano e meio aproximadamente, são 14 meses, 15 meses, que o Palmeiras não vence uma partida com esse juiz apitando. Então, ô rubro-negro, eu tô só na espera ali. Porque o Arrascaeta, você assopra ele se joga na área. O Pedro, então, o carro batido, então eu estou de olho em Wilton Pereira Sampaio. Não gostei da arbitragem. Um juiz que o Palmeiras não vence com ele há quase 1 ano e meio. Tá aqui os jogos. São 7 jogos nos últimos 1 ano e meio praticamente. 5 derrotas do Palmeiras e 2 empates. É isso aí. Vou ler os jogos pra você. São Paulo 0, Palmeiras 0, Brasileirão de 2024. Fluminense 1, Palmeiras 0, Brasileirão de 24. Flamengo 1, Palmeiras 1, Brasileirão de 24. Corinthians 2, Palmeiras 0 no Brasileirão do ano passado também. Palmeiras 1, Botafogo 3 no Allianz Parque o ano passado no Brasileirão. Palmeiras 0, Bahia 1 no Brasileiro desse ano. E o último, uma pataquada de Wilton Pereira Sampaio. Corinthians 0, Palmeiras 0, onde ele anulou um gol legítimo do Palmeiras. Então, essa arbitragem de Wilton Pereira Sampaio é pra gente ficar de olho. Toda a pressão que foi feita em cima do Palmeiras é muito, e esse Wilton Pereira Sampaio, vamos ficar de olho, porque ele tem tudo pra prejudicar o Palmeiras no próximo domingo. Então é o seguinte, uma notícia boa, Carlos Miguel. A outra notícia ruim é esse juiz horroroso que tem tudo pra prejudicar o Palmeiras, como eu tô trazendo os números aqui. Quero saber sua opinião. Gostou do Wilton Pereira Sampaio? Eu queria um árbitro estrangeiro. Agora o Carlos Miguel tem tudo para dar uma grande vitória pro Palmeiras, entrar no gol e não sair nunca mais. Meu Deus do céu, lá pelota, que jogo. Domingo é o jogo rubro-negro. Domingo vocês vão estar com as calças na mão. O Pedro, carro batido, o Arrascaeta, estão tudo com as fraldas cheias. E domingo, Fernando Gil, Paparazzo, Mito, todo mundo de fralda cheia no pós-jogo. E é um jogaço domingo. E eu espero que dê Palmeiras. Andreas Pereira é dúvida, sentiu um desconforto. Ai, Andreas Pereira, para de sentir desconforto, hein? Não pode amarelar nesse momento, ô Andreas Pereira. Vamos pro jogo que tem tudo pro Palmeiras vencer o Flamengo e praticamente garantir o título do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, comenta e dá um hype no vídeo enquanto o Carlos Miguel, Carlos Miguel, o novo goleiro do Palestra. Abel, tenha coragem e escala o monstro. Tamo junto.